Irmãos, a graça e a paz a todos, aos que estão em casa também. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Como é bom estarmos na casa do Pai. Como é bom, queria dizer para os irmãos, continua tocando aí para nós, Roberto. Como é bom podermos ser abraçados por Deus. Eu não sei se você sentiu o abraço do Senhor aí no seu banco. Nós estamos vivendo num tempo que nós estamos carentes de abraços. Eu estava aqui lembrando todas as vezes que a irmã Ledia chegava e me abraçava. E às vezes nós estamos vivendo um tempo, perdoe irmãos, tão difícil. Um tempo em que não podemos abraçar quem amamos. Um tempo que nós não podemos verdadeiramente estar com aquele que nós queremos estar. Cuidar daqueles que precisamos cuidar. Nós precisamos, nesse momento nós nunca precisamos tanto do abraço e da presença de Deus em nossas vidas. Como é bom podermos estar na casa do Pai e sentirmos o Espírito Santo de Deus nos abraçando, sentirmos a mão de Deus nos acalentando. Eu fico pensando numa pergunta que foi feita. Jesus fez aos seus discípulos e perguntou aos seus discípulos, lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, ele diz assim: e os homens, quem dizem que eu sou? E alguns disseram, não, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é um dos profetas. Eu fico me perguntando, Deus, quem de fato o Senhor é para mim? Talvez eu perguntasse para você nessa manhã, quem é Deus para você? Talvez você diz para mim, Ele é o médico que está agora no leito do hospital fazendo a cirurgia daquele que nós amamos. Ele é a enfermeira que está colocando um curativo em nossas feridas. Ele é um pai que nos coloca no colo. Ele é uma mãe que nos coloca no seu peito. Ele é um Deus que nos acalenta. Ele é aquele que leva o sustento para os nossos lares. Ele é aquele que dá a provisão àqueles que estão necessitados. Ele é aquele que leva alimento àqueles que estão famintos. Ele é aquele que enxuga as nossas lágrimas quando nós estamos chorando. Ele é o Deus que cuida de nós. Ele não é só Deus, aquele Deus longe que nós vemos e às vezes contemplamos lá nos céus como aquele Deus transcendente, não. Mas Ele é aquele Deus presente em nossas vidas. Ele é Deus que está conosco dia e noite. Ele nos vê chorar no leito do nosso quarto, no nosso quarto. Ele é o Deus que vê o nosso sofrimento. Ele é Deus que quando vê, às vezes o nosso coração em pedaços. Ele é o Deus que chora quando a nossa família também está em pedaços. Ele é Deus que chora quando vê os seus filhos com fome. Ele é o Deus que chora quando vê um dos teus filhos que antes estava na casa. Ele é o Deus que chora quando vê um dos seus filhos que antes estava na sua casa, agora está jogando a sua vida fora, nas drogas, no álcool, na bebida. Ontem à noite estava conversando com meus filhos, explicando para eles algumas coisas pertinentes à nossa vida, porque o papel de ensinar não é da igreja, não é do pastor, mas é dos pais. E fiz questão de dizer a meus filhos o seguinte: Deus nos ama da mesma forma que ama um mendigo. Deus ama papai, independente se ele é pastor, independente da posição dele, independente se você é empresário, independente se você é a pessoa que tem um dízimo mais alto na sua congregação. Deus ama aquele que está lá no lodo, que está lá no pecado. Deus ama aquele mendigo que está lá sujo, caído, da mesma forma que Deus me ama. Por isso que humanamente ninguém pode dizer que é melhor do que o outro.
Ninguém pode dizer que é superior que o outro. Ninguém pode dizer que está numa posição além do outro. Deus não tem esse tipo de panelinha. Deus ama a todos com o mesmo amor, com um amor sacrificial, que derramou o seu Filho por mim e por você. E nessa manhã eu quero que você pense comigo. É importante entender que a igreja do Senhor é uma igreja que cuida daqueles que necessitam ser cuidados. Eu quero que você pense comigo nessa manhã como uma igreja diaconal, como uma igreja que serve, como uma igreja que cuida da sua casa, porque a Bíblia faz questão de dizer, o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 5,8, que aquele que não cuida da sua casa é pior do que o incrédulo. Mas não só recomenda cuidar daqueles que estão da sua casa, mas recomenda cuidar dos pequeninos na fé. Essa é a igreja que nós precisamos ser. Esse é o povo que nós precisamos ser. No momento em que muitas pessoas estão geladas, frias, nós precisamos ser uma verdadeira tocha. Nós precisamos então pegar fogo com o amor do Senhor. Nós precisamos ter o nosso espírito ardendo, queimando por amor ao próximo. Nós não podemos ser frios em tantas situações que nós estamos vendo hoje em dia. Não podemos. Nós não podemos ignorar aqueles que necessitam de nós. Havia uma diferença muito grande. Havia passado um levita, havia passado um sacerdote, mas foi um samaritano que estendeu a mão àqueles que estavam caídos no chão. Entenda o que eu quero dizer? Nós precisamos fazer o bem a todos, até mesmo ao seu inimigo. Esse é o momento que nós precisamos nos perguntar: Deus, o que o Senhor quer de cada um de nós? Convido amados a abrirem as suas Bíblias em Gálatas capítulo 6. No domingo passado eu falei sobre igreja, uma comunidade terapêutica. Nós estávamos pensando do capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 5. E hoje eu quero meditar com os irmãos do versículo 6 até o verso 10. Diz assim, todos acharam? À medida que você encontrar, eu quero que vocês coloquem em pé. Quero que você pense comigo: igreja, uma comunidade diaconal. Gálatas 6, a partir do verso 6 até o verso 10, diz assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instruiu. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém? Mais uma vez vamos orar. Pai, aplica a porção lida da Tua palavra em nossos corações, para que possamos aprender do Senhor. Quero pedir, Espírito Santo de Deus, que o Senhor tenha livre acesso a cada um aqui nessa manhã, que possamos abrir os nossos corações, abrir as nossas mentes, que possamos, ó Pai querido, nesse momento, permitir que o Senhor venha entrar em cada um de nós, moldar o nosso ser, o nosso caráter, falar com cada um de nós de forma particular, ó Deus, pois só o Senhor nos conhece. Nessa manhã, Espírito Santo de Deus, além do Teu abraço, queremos ouvir a Tua voz sussurrando em nossos ouvidos. Queremos ouvir o Senhor ministrando a cada coração aqui. Nós queremos sair daqui nessa manhã, ó Pai, na certeza de que nós tivemos o melhor encontro nessa manhã. E o nosso maior encontro, o melhor encontro é com certeza desfrutar da Tua doce presença. Que nessa manhã a Tua presença venha encher esse lugar, que a Tua fumaça venha encher esse lugar, simbolizando, ó Deus, a Tua presença. Que possamos tão somente nesse momento, nessa manhã,
Se possível for, Deus, eu gostaria de te pedir, Senhor, que possamos estar aqui na terra, mas que as nossas mentes e os nossos corações possam estar nos céus, que possamos ouvir do Senhor, assim como o Senhor falava em Mateus capítulo 5, onde a palavra do Senhor, o Senhor profetizando ali, ministrando o sermão do monte, a Bíblia faz questão de dizer: eis que assentado, o Senhor estava sentado e lhes ensinava dizendo, e ali o Senhor começa a dizer: bem-aventurados os mansos de espírito, bem-aventurados são os misericordiosos, bem-aventurados os que choram, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados ainda os perseguidos, injuriados, caluniados, por amor de vós. Por isso, ó Deus, que nessa manhã possamos contemplar o Senhor assentado, nós sentados à tua volta, ouvindo a tua doce voz, ouvindo a tua doce presença, ministrando a cada coração aqui, ó Deus, nos consolando, nos fortalecendo, renovando as nossas forças, no nome que é sobre todo nome. No nome de Jesus nós oramos, amém e amém. Igreja, uma comunidade diaconal. A palavra do Senhor nos exorta, irmãos, a sermos uma igreja que serve, uma igreja que ajuda, uma igreja que venha socorrer aos seus necessitados. Em Gálatas, como nós sabemos, no capítulo 3, no versículo 2, como nós falamos no domingo passado, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. No capítulo 4, no versículo 20, nós nascemos segundo o Espírito Santo de Deus. No capítulo 5, no verso 16, diz que nós andamos em Espírito. No versículo 18 diz que nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. No capítulo 5, no verso 22 e 23, diz que nós produzimos os frutos do Espírito Santo. E no verso 25 diz que nós vivemos segundo o Espírito Santo de Deus. Eu fico a pensar que nós somos seres espirituais. Nós estamos aqui com um propósito específico. Nós estamos na terra porque nós fomos chamados, separados por Deus. O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 1, versículo 15, ele faz questão de dizer que Deus o havia separado, que Deus o havia chamado, que o Deus havia o predestinado antes de todas as coisas, para que ele pudesse então ser segundo o Espírito Santo de Deus. E aqui o apóstolo Paulo, o livro de Gálatas, a carta aos Gálatas, basicamente é uma grande defesa de Paulo, em particular porque naquele momento da história, muitos dos judeus estavam querendo obrigar os gentios a se circuncidarem, para que pudessem então receber de Deus a salvação, para que pudessem receber de Deus a vida eterna, para que pudessem então ser e herdar as promessas de Deus. Paulo faz questão de dialogar com Pedro, em especial, no capítulo 2, dos versículos 11 a 14, do Evangelho de Pedro, da carta de Pedro, onde ele faz questão de frisar que Pedro não poderia obrigar que os gentios se circuncidassem, para que pudessem então ser salvos por Cristo, porque se ele fizesse assim, era como se fosse de uma certa forma obrigando então aos gentios a se circuncidarem para receber o Espírito Santo de Deus, e não foi para isso que Deus morreu. Deus morreu para que ele pudesse então ligar todas as coisas, porque ele diz que o que ligardes na terra será ligado no céu, o que desligardes na terra será desligado no céu. Então ele morreu para que todos nós pudéssemos então ser chamados de filhos de Deus. Todos nós temos o nosso Pai, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nós podemos perceber que nessa palavra que ele faz questão de, no versículo 7, ele faz questão de dizer que não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Em Gálatas, no capítulo 5,
nós podemos perceber que aqui ele só trata especificamente da lei da semeadura. E só existem duas semeaduras e duas colheitas. Eu quero que você pense comigo isso nessa manhã. Só existem duas semeaduras e duas colheitas. Ou eu semeio para a carne, ou eu semeio para o Espírito. Em Gálatas capítulo 5 nós podemos perceber que ele vai comparar então a semeadura, e ele frisa então que a carne e o Espírito estão em guerra. Ele compara então essa semeadura agora a uma guerra no capítulo 5, e aqui então ele está comparando a carne e o Espírito então a um campo, onde alguém lança sementes nesse campo. Então primeiro ele está falando em Gálatas 5 acerca dessa guerra, acerca dessa luta entre a carne e o Espírito, e ali uns semeiam para o Espírito e outros semeiam para a carne. E agora no capítulo 6 então eles comparam então a lei da semeadura. Ele faz questão de frisar que nós estamos no campo, e nós só temos duas opções, duas semeaduras: ou semeamos para a carne, ou semeamos para o Espírito. Lá no capítulo 5 ele faz questão de dizer quais são os frutos do Espírito e quais são os frutos da carne. Nós podemos perceber que o princípio da semeadura é um princípio universal. Todos nós semeamos, todos nós semeamos. Uma outra coisa que nos chama a atenção, que tudo o que plantamos, nós colhemos. Tudo o que plantamos, nós colhemos. Nós precisamos entender isso de uma forma muito correta. O homem é livre para escolher aquilo que ele planta. Todos nós somos livres. Você que está aqui, você que está em casa, você é livre para escolher o que você planta. Você tem essa liberdade. Ou você planta para o Espírito, ou você planta então para a carne. Ou você é livre para escolher. Só que quando nós escolhemos, nós somos livres para escolher o que plantamos, mas nós não somos livres para escolher o que nós colheremos, porque aquilo que nós plantamos, colhemos. Não há essa liberdade. Aquilo que eu colho é aquilo que eu plantei. Quando nós pensamos então nessa lei da semeadura, nós podemos entender também que nós colhemos sempre mais do que nós plantamos, não é assim? Quem planta vento, colhe tempestade. A colheita é sempre maior. A colheita não é na proporção daquilo que nós plantamos. Quando no campo, quando nós plantamos então uma quantidade X de milho ou de feijão, você colhe às vezes 10 vezes mais, 50 vezes mais, 100 vezes mais. No mundo espiritual também é da mesma forma. Às vezes aqueles que plantam para a ruína de alguém, colhem 10 vezes mais, 100 vezes mais. Então nós precisamos entender que é um direito de escolha. Nós precisamos escolher aquilo que nós plantamos na nossa caminhada, porque ele faz questão de frisar que o homem não se engane. De Deus nós não podemos zombar. Nós precisamos entender que ele faz questão de frisar que nós precisamos escolher aquilo que nós temos semeado em nosso campo. E aí, nós podemos colher coisas boas ou coisas ruins na nossa vida. Uma coisa é certa: aqueles que plantam na carne, colherão da carne corrupção. Assim diz a palavra do Senhor, que aqueles que plantam na carne, colherão corrupção. Assim diz o texto sagrado: para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. E quando nós pensamos em corrupção, assim aqueles que semeiam para o Espírito colhem vida eterna. Nós precisamos observar duas coisas. Essa colheita aqui, ela envolve quantidade e ela envolve qualidade. Toda colheita é assim. Nós precisamos entender isso. Ou ela é de forma quantitativa, ou ela é de forma qualitativa. É interessante, sabe o que, irmãos? Quando nós pensamos que nós colheremos corrupção, ou nós colheremos morte eterna, ou nós colheremos vida eterna. É específico. Nós precisamos entender que aqueles que semeiam na carne, assim como diz a palavra do Senhor lá em Daniel, no capítulo 12, no versículo 2, ele faz questão de frisar em sua palavra. Ele diz assim: e muitos dos que dormem no pó
da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, que são aqueles que plantaram para o Espírito, e outros para vergonha e desprezo eterno. Se você tem plantado para a carne, você vai colher então vergonha e desprezo eterno. Em 2 Tessalonicenses também, no capítulo 1, no versículo 9, o apóstolo Paulo, em sua carta, ele faz questão de dizer, versículo 9: os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Ou seja, eles então, como diz na palavra do Senhor, padecerão eterna perdição. Não é um tempo de dor, não é um tempo de castigo, é uma vida toda perdida, é uma vida toda de sofrimento. Assim como ele faz questão de frisar também em Mateus capítulo 25, no versículo 46, ele faz questão de frisar na sua palavra: irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Aqueles que semeiam na carne, então, o seu fim, a sua colheita, aquilo que eles receberão, serão então um juízo eterno, uma vergonha eterna, um sofrimento eterno. Assim como também faz questão de frisar a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, especificamente no versículos 11 e 12, todos nós lembramos de Centurião, um homem de fé, mas a Bíblia então fala que muitos virão do Oriente e do Ocidente e sentar-se a uma mesa com Abraão, com Isaque e Jacó, e a Bíblia faz questão de frisar: e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Os filhos do reino. Quem são os filhos do reino? São os filhos legítimos. Os filhos legítimos. Aqueles, talvez, no meu pensar aqui especificamente está se falando do povo judeu, aqueles que o Senhor veio, a Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus o rejeitaram, mas nós sabemos então que ainda assim todos eles terão que confessar o nome do Senhor Jesus, e aqueles que são filhos legítimos e não confessarem o Senhor Jesus, com certeza irão para o castigo eterno, para o fogo eterno, como diz no próprio Evangelho de Mateus, a partir do versículo 41, que está preparado para o diabo e para os seus anjos. Ele faz questão de frisar acerca disso. Aqui ele está fazendo questão, mas penso eu também quantas pessoas que estão na casa do Pai, que se consideram filhos legítimos, mas que ainda não fizeram um compromisso real com o Senhor, que ainda não se firmaram aos pés do Senhor. E nós precisamos entender que tanto uns ressuscitarão para vergonha e desprezo eterno, mas em Daniel, no capítulo 12, no versículo 3, ele vai falar daqueles que ressuscitarão agora, os que forem sábios, os que semearem no Espírito, como nós temos falado, diz, resplenderão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça como as estrelas, sempre e eternamente. Uns ressuscitarão para vergonha e desprezo eterno, outros para se firmarem no firmamento, outros para estarem na presença de Deus, outros para gozarem da eternidade com o Senhor Jesus. E quando é que nós semeamos para a carne e semeamos para o Espírito? Ele faz questão de frisar aqui no versículo 9: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Nós percebemos, irmãos, que não é só o pecado que cansa, mas fazer o bem também cansa. Não é isso que o texto diz? Por que nós cansamos de fazer o bem? Porque muitas vezes quando nós fazemos o bem, não há um retorno daquilo que nós fazemos. Quando nós fazemos o bem a alguém, às vezes essa pessoa nem simplesmente agradece quando nós fazemos o bem. Por isso que muitas pessoas vão se cansando de fazer o bem, porque não há um retorno. A Bíblia faz questão de dizer que muitos retribuem o bem com o mal. Às vezes as pessoas não retribuem o bem com o bem, quando que a palavra ensina até mesmo quando alguém nos faz o mal, nós retribuímos com o bem, mas às vezes as pessoas não fazem dessa forma, elas retribuem o bem que nós fazemos com o mal.
Por isso que às vezes há um cansaço na obra do Senhor, nos afadigamos na obra do Senhor, porque nós esperamos então que as pessoas entendam que é preciso fazer o bem. O apóstolo Paulo aqui está exortando a igreja a fazer o bem, está exortando o povo de Cristo a fazer o bem e não se cansar. Não conheço um ser humano normal que não se cansa. Não conheço um. Há dias que nós estamos cansados, há dias que nós estamos afadigados. É tanto que na palavra do Senhor lá em Isaías, no capítulo 40, no versículo 27, Isaías 40, versículo 27, se você quiser, abra a sua Bíblia, mantenha esse texto aberto, Isaías 40, versículo 27, ele faz questão de dizer: porque pois dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido, ó meu Deus. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exaustos caem. O único que não se cansa, o único que não se fadiga é o eterno Deus, é o Deus Todo-Poderoso. Mas o ser humano mortal, não importa, ele se cansa. Há momentos na nossa vida que a gente quer desistir, há momentos na nossa vida que nós não acreditamos mais que as coisas vão melhorar, nós estamos cansados de tudo aquilo que nós estamos vendo acontecendo no mundo aí fora. Mas aqui ele está dizendo que aqueles que não se desfalecerem no tempo certo, como diz a palavra do Senhor, colherão. No tempo certo colheremos. Só que muitas vezes, quando nós pensamos em semeadura, assim diz a palavra do Senhor, como está no Salmo 126, no versículo 5 e 6, especificamente, todos nós sabemos que ali ele fala que muitas vezes nós semeamos em meio às lágrimas, nós semeamos em meio à dor, nós semeamos em meio ao sofrimento. É assim, mas a Bíblia diz que independente da forma que semeamos, Deus já decretou a nossa vitória. Amém? Independente de como você está, de como você tem lutado, a sua vitória já é certa em Cristo Jesus, porque ele faz questão de dizer que no tempo de Deus nós colheremos, no tempo de Deus nós ceifaremos. A recompensa pode demorar, mas a recompensa de Deus é certa. O galardão do Senhor é certo. E nós temos uma oportunidade então, como diz no verso 10, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. É uma oportunidade que nós temos. Se você está na casa do Pai, se você está na igreja do Senhor, se há um momento na sua vida que você precisa de ajuda, você precisa entender que a igreja do Senhor, o povo do Senhor, nesse momento, nessa hora, é a hora que a igreja precisa ajudar os seus, que a igreja precisa estender a mão aos seus. Então ele vai dizer: enquanto tivermos oportunidade. Quando a oportunidade chega para nós? Nem sempre a oportunidade vem quando está tudo bem. Sabiam disso? Porque é muito interessante, não é a minha oportunidade, mas é quando o irmão precisa. Ontem eu estava pensando um pouco com os meus filhos, e mais uma vez eu friso a importância de podermos reconhecer aquilo que os outros fazem por nós. A gratidão é aquilo que move o coração de Deus. E às vezes, irmãos, aquilo que a outra pessoa nos dá, ela sempre nos dá aquilo que ela tem de melhor. Quando Jesus fala daquela mulher, daquela oferta, daquela viúva pobre,
em todas as áreas, ali ele está falando especificamente numa área onde se trata então da oferta, onde se trata dos dízimos, onde se trata então daquilo que a mulher estava ofertando. Mas Deus enxergou dentro daquela mulher, Deus enxergou o íntimo daquela mulher, o coração daquela mulher. Às vezes, irmãos, no momento que nós estamos vivendo, e você fala, não, eu vou doar 1 quilo de alimento a alguém que tem necessidade, Deus sabe que aquela oferta é como aquela oferta da viúva pobre, você está dando tudo que você tem. Enquanto que muitos falam, não, eu posso comprar uma cesta inteira e doar, amém. Mas nós precisamos ser gratos quando um irmão nos estende a mão e quer nos ajudar de alguma forma. Pode ser com um abraço, com a oração, com uma palavra simples e singela, mas Ele está dando a você tudo que você tem. E quando nós podemos perceber que Ele nos ensina isso, Ele faz questão de dizer, primeiramente, acerca do tempo, onde Ele faz questão de dizer, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecemos, voltando no verso 9, então esse tempo aqui, irmãos, é muito precioso entender, que o tempo muitas vezes não vem na hora que nós mesmos esperamos, é na hora que o irmão necessitar, nós precisamos estender a mão, é no tempo, é na oportunidade dele. Às vezes eu falo assim, não, eu gostaria muito de ajudar a minha família, se um dia eu trabalhar e ganhar muito dinheiro, aí você fica ali, tentando juntar dinheiro para ajudar a sua família, depois você perdeu a família e não ajudou aqueles que precisavam, sabe por quê? Porque você achou que ia chegar um tempo que você poderia fazer, mas talvez o tempo que Deus está te dando é agora, é semear em meio às lágrimas, é semear em meio ao caos, porque é fácil ofertar quando tudo vai bem, não é? Quando o bolso está cheio é fácil, o difícil é ofertar quando nós estamos passando por necessidade. Difícil ofertar. Eu ouvi outro dia um áudio de uma missionária pregando, e ela falou que ela foi fazer um pedido, pedir alguma coisa, o que alguém tivesse na igreja, para que ela pudesse fazer uma obra missionária. E ela chegou naquela igreja e disse assim, o que alguém tiver eu levo, pode ser uma barra de sabão, um pacote de biscoito, um feijão e tal. E aí ela foi na favela, na região mais pobre, e ao chegar na favela ali, existia uma mãe que tinha 3 filhos, se não me falha a memória, mas só para a gente entender o contexto. E aí aquela mãe não tinha dinheiro, todas as vezes que ela saía, ela deixava 10 centavos, 10 centavos é para que cada filho pudesse comprar um ovo para comer com farinha, um ovo, porque se ela deixasse os ovos, um filho poderia comer o ovo do outro, né? Acontece isso em todas as casas, sempre tem crianças brigando, uma quer comer a par da outra. E aí aquela mulher deixava 10 centavos com cada filho, e dizia, está aqui ó, para vocês comprar o ovo, para vocês comer, vocês vão na venda, compram o ovo, cada um come com farinha. E aí, aquela missionária disse que aquela criança chegou na mão dela e disse assim, está aqui a minha oferta, e colocou, se eu não me engano foram 3 ou 4 moedas de 10 centavos, e aí a missionária falou, de que esse dinheiro? Aí ele contou essa história, que a mãe deixava 10 centavos para cada um, e naqueles 3 ou 4 dias, ele tinha ficado sem comer aquele ovo. Aí ela perguntou assim, mas por que você fez isso? Aí ele falou assim, porque eu já tenho Jesus, eu quero que as pessoas também tenham Jesus. E o apóstolo Paulo aqui está mostrando que esse Jesus não é só um Jesus de palavras, mas é um Jesus de ação. Essa criança então, sendo uma criança, entendeu que a humanidade precisa de Cristo, da mesma forma que ele tem Cristo, mas às vezes nós temos Cristo, e reclamamos que não temos as coisas, quando na realidade ter Cristo significa que nós temos muito mais do que nós merecíamos. Ter Cristo significa que nós temos graça abundante. Ter Cristo significa que nós temos mansão celestial. Ter Cristo significa que nós temos vida eterna. Ter Cristo significa que nós temos tudo, mas às vezes achamos que o tudo que nós temos é que é de fato alguma coisa, mas só quando nós estamos partindo dessa terra, nós percebemos que quando nós temos Cristo, nós temos tudo. E aqui ele diz então, a seu tempo, ele faz questão de dizer,
Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a quem? A todos. A todos. Mas, principalmente aos da família da fé. O que ele está dizendo? Nós precisamos, no tempo certo, fazer o bem a todos, mas nós precisamos priorizar alguém. Quem é a nossa prioridade, irmãos? Em primeiro lugar, a nossa família. Em primeiro lugar, a nossa família. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Ele faz questão de frisar no texto sagrado, apóstolo Paulo, 1 Timóteo 5, verso 8. Diz assim o texto. 8, 1 Timóteo 5, verso 8. Para que os irmãos possam acompanhar. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Quem não cuida da sua família é pior do que o incrédulo. Nós precisamos cuidar da nossa família. Nesse momento que nós estamos vivendo, olhe para a sua família. Sabe por quê, irmãos? Eu percebo hoje que existem famílias grandes, que às vezes tem 10 filhos, 9 irmãos, 8 irmãos. Pode ter alguém na sua família nesse momento passando fome e você não tem observado. Pode ter alguém nesse momento, nessa pandemia, que você não tem observado. Pode ser que perdeu o emprego, o dinheiro está pouco, por vergonha ele não vai te procurar. É momento de você observar isso. É momento de você olhar à sua volta. Porque não adianta você dizer, não, eu sou filho de Deus, eu temo a Jesus, e você não cuidar da sua família. A Bíblia diz que negou a fé, e é pior do que incrédulo. Então a primeira coisa, você precisa olhar para a sua família. Depois, assim como diz o versículo 10, mas principalmente aos da família da fé. Se você observou a sua família, a sua casa, observe a sua igreja. Porque se cada um cuidar da sua família, não vai sobrar ninguém para ninguém cuidar. Não vai sobrar. Se cada igreja cuidar dos seus, não vai sobrar ninguém para que alguém aí fora venha cuidar. Então, se eu cuido da minha família e depois nós cuidamos da nossa igreja, não vai sobrar ninguém para ser cuidado. Se nós cuidamos da nossa comunidade, nós precisamos atender às necessidades daqueles que estão precisando. Além de tudo, no versículo 2, ele também nos convida a cuidarmos, como ele diz, carregar os fardos uns do outro. Aqui diz no verso 2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Isso significa que nós devemos cuidar daqueles que estão próximos a nós. Tem pessoas que não são da família, não são da nossa igreja, mas são pessoas que estão próximas a nós. Nós temos contatos, nós precisamos cuidar dessas pessoas. E por último, nós precisamos cuidar até mesmo dos nossos inimigos. Se porventura alguém que não é da sua família, não é da sua igreja, mesmo não estando próximo de você, mesmo que um dia ele te tratou mal, você precisa cuidar dele, porque essa é a lei de Cristo. O dom supremo é o amor, não é outra coisa. Cristo morreu por amor, e é por isso que nós estamos aqui. Então, que você possa pensar nessas palavras, que você possa refletir acerca disso. Eu louvo a Deus, porque existe um Deus que tem cuidado de cada um de nós. Eu louvo porque tem um Deus que tem nos amparado a todo tempo, em todo instante. E Ele nos visita todos os dias e todas as manhãs. E é por isso que você está aqui nessa manhã. Amém? Vamos orar, vamos finalizar. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, por você estar aqui nessa manhã. Meu coração se alegra muito de ver pessoas tão amadas na casa do Pai, tão queridas. Que Deus possa continuar sustentando a todos. E convido você para que hoje, às 6 horas, você venha para a igreja, venha adorar ao Senhor juntamente conosco. E com certeza você vai sair daqui nessa manhã com um abraço do Espírito Santo de Deus, sentindo a presença de Deus em sua vida, em seu coração.
porque Ele está conosco, irmãos, 24 horas por dia. Tem momentos que é como a família. Às vezes estamos debaixo do mesmo teto, você pode até dormir no mesmo quarto, mas não é toda hora que a pessoa te abraça, não é toda hora que ela te beija, não é toda hora que ela diz eu te amo. O Espírito Santo, Ele está conosco, e às vezes Ele só vai nos abraçar se você abraçá-lo, Ele só vai beijar se você beijá-lo. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo é uma pessoa que tem vontade própria. Na teologia se diz que ele tem volição, vontade própria. Eu fico pensando que quanto mais elogios você tecer ao Senhor, quanto mais você dizer para Ele que você o ama, quanto mais você dizer que você depende dEle, quanto mais você diz para Ele que você carece dEle, da misericórdia dEle, Ele vai dizer da mesma forma para você. Imagine você dizendo ao Espírito Santo que você o ama, que você o adora, que Ele é tudo para você. Isso acontece comigo, e é tão maravilhoso quando você sente Deus dizendo para você, assim como Deus diz em Mateus. Teve um dia na minha vida que eu estava triste, sem saber o que fazer, e aí eu comecei a conversar com Deus, e Deus começou a falar comigo de uma forma tão sublime, assim como o apóstolo Paulo, que foi arrebatado ao terceiro céu. Naquele momento eu senti de tal forma o cuidado de Deus para com a minha vida, que Deus disse para mim: ei, eu que cuido de tudo, eu que cuido de você. E aí Ele me fez lembrar, como Ele diz lá em Mateus 25, assim, olha os pássaros, não plantam, nem semeiam, mas eu cuido deles. Olhe para os lírios do campo, nem Salomão com toda a sua riqueza conseguiu se vestir como um deles. Curva a sua cabeça, vamos orar. Santo Deus, Pai eterno, obrigado, ó Pai, pela Tua doce presença. Obrigado, ó Pai, pelo Teu carinho, pelo Teu amor. Obrigado, ó Pai, pelas palavras de consolo, de encorajamento. Obrigado, ó Pai, pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Obrigado, ó Pai, porque nós somos Teus filhos. Obrigado, ó Pai, que como filhos, quantas vezes é preciso que o Senhor venha nos colocar no colo, que o Senhor venha passar a mão sobre o nosso cabelo, que o Senhor venha, ó Pai querido, acariciar-nos, ó Deus, cuidando de cada um de nós. E o Senhor faz questão de nos colocar no colo, assim como uma mãe, assim diz a Tua palavra, que pega o seu filho, coloca no colo para ninar, para cuidar dele, para nutri-lo, ó Pai querido. Assim é o Senhor cuidando dos Teus filhos, e que o Senhor possa ministrar aos nossos corações, que todas as manhãs possamos ouvir, ao despertarmos, ouvir o Senhor ministrando aos nossos corações, que antes de nos reconciliar com o sono, possamos ter a certeza de que o Senhor está do nosso lado ali, quando nós fechamos os nossos olhos e dizendo: ei, eu estou contigo, tenha bons sonos, eu estou com você em todo momento, em todo tempo. Eu quero dizer para você que nessa manhã, que você possa abrir os seus braços como um ato simbólico agora, e que nessa manhã você possa abraçar ao Senhor Jesus, e ao fechar os seus braços você vai sentir a doce presença do Senhor aí com você agora. Eu quero que você faça isso, e diga ao Senhor aí: Pai, eu te amo, Pai, eu te adoro, Pai, obrigado pela Tua doce presença, Pai, obrigado porque é o Senhor que tem cuidado de mim nesse momento. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos amparado e tem nos socorrido. Por isso nós te pedimos, Senhor, continua com cada um de nós nessa manhã. Derrama a Tua graça sobre cada um dos Teus filhos, que possamos entender, ó Pai, que chegou um momento em que verdadeiramente possamos olhar uns aos outros e ser, ó Pai, uma igreja que serve, uma igreja que vem, ó Pai querido, fazer a diferença nesse mundo que nós estamos vivendo. Comecemos pela nossa casa, pela nossa família, depois com os nossos irmãos em Cristo, depois com aqueles que estão próximos a nós, e depois, ó Deus, com todos os que nos pedirem socorro e amparo, no nome que é sobre todo nome, no nome invencível de Jesus, é que nós te pedimos, ó Pai, ó Espírito Santo de Deus que continua conosco.
hoje, para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu amado, minha amada. Que o Senhor te leve de volta para o seu lar.